Fala, contabilistas do meu Brasil, tudo bem? Aqui é o André Carvalho e hoje nós vamos continuar a nossa playlist aí, né? Falando sobre ICMS na prática, tá? A gente trouxe uma proposta de trazer uma aula para vocês. Na verdade, é um mini curso, né? Bem completo, falando aí sobre o ICMS na prática. E hoje nós vamos para a nossa quinta aula falando sobre créditos, tá? Então, antes da gente começar, eu quero deixar alguns recados para vocês. Amanhã às 19 horas, às 20 horas, hora de Brasília, a gente vai ter uma super live aqui falando sobre conta do protagonista aqui no canal, tá? Então você também já entra aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e já ativar as notificações. Se os vídeos aqui do canal faz sentido para você, então se inscreve, tá? Aqui na parte superior, no canto esquerdo aqui, né, do vídeo, tem o QR Code para você apontar o seu celular agora e entrar no nosso grupo do WhatsApp. E tem um link aqui embaixo também. Então compartilha bastante o vídeo, né, com a galera aí. Muito legal. Esse ano de 2024 a gente está fazendo 10 anos da Carvalho. Você pode ver a logo aqui em cima comemorando aí esses 10 anos. Então, é momentos muito especiais e eu quero compartilhar tudo isso com vocês aqui, sempre trazendo bons conteúdos, tá bom? Então, logo depois da vinheta, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, a tela do meu computador já compartilhada com vocês. Deixa eu agora ir aqui na minha pastinha e abrir aqui a nossa aula de ICMS na prática, tá? Então, a gente tem muito conteúdo aqui, graças a Deus, sempre buscando, sempre pesquisando, sempre se atualizando para entregar o máximo para vocês aí, tá? Entregar o máximo que a gente pode realmente, né? Para que vocês fiquem sempre bem atualizados, bem informados e que a gente possa crescer junto. Nosso grupo lá no WhatsApp tem crescido bastante. A gente está com praticamente 450, né? 450 integrantes lá, então tá muito legal mesmo, tá? Então eu vou abrir aqui junto com vocês. Vocês já estão vendo na tela aí o meu slide. Então vamos falar sobre o ICMS, sobre créditos, tá? O que que a gente consegue entender aqui? Vamos pegar como exemplo aqui o regulamento do ICMS de São Paulo, tá? Vamos pegar aqui o artigo 61, que diz o seguinte: a compensação, né, será assegurada ao contribuinte, salvo disposição em contrário, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado. Tá? Isso aqui é um negócio importante, porque se você é do regime normal, aí você sabe que quando você... Como o ICMS ele é um imposto não cumulativo, o que acontece? Ele é creditado em todas as cadeias que ele é pago, né? Por exemplo, eu fiz uma venda, emiti uma nota fiscal com ICMS, o meu cliente que está comprando, se ele for do regime normal, se ele não for do simples, ele pode se creditar daquele ICMS que eu destaquei, do ICMS que eu destaquei, independentemente se eu paguei. Inclusive, isso é até uma coisa importante para a gente fazer um adendo sobre a reforma tributária, porque na reforma tributária tem um item lá, inclusive a gente pretende depois trazer algumas aulas sobre a reforma tributária, tem um item lá que fala que só vai poder se creditar do IBS, né, que vai substituir o ICMS, caso ele tenha sido pago efetivamente. Então, se o contribuinte destacou e não pagou, o cliente lá que está recebendo não vai poder se creditar. Então, são muitas nuances, muitas coisas que vão vir aí com a reforma tributária, tá? Mas vamos voltar aqui para o ICMS porque é o que está em vigor por enquanto. Nos termos do item 2 do inciso primeiro, né? A gente consegue ter aqui, ó, e do artigo 59 também, relativamente à mercadoria entrada, real ou simbolicamente, em seu estabelecimento, ou a serviço a ele prestado em razão de operações ou prestações regulares tributadas. Então, a gente já viu aqui a questão do crédito, né? Ó. Critérios para definição de créditos fiscais. Os créditos fiscais de ICMS têm como base principal a legislação estadual, né? A gente sabe que cada estado lá ele vai definir as suas regras. De maneira interpretativa, há direito à utilização dos créditos, né? O direito à utilização dos créditos está vinculado ao destino dos produtos adquiridos. Então a gente tem aqui, ó, aquisição, né? Destino, revenda, adquiriu para revenda. Então, se ele adquiriu aqui para revenda, essa mercadoria vai chegar aqui no cliente, né? Vai chegar aqui no cliente.
tá? E teve uma saída tributada também, né? Porque tem muito isso. Eu vou te dar um exemplo aqui. Na exportação, por exemplo, o exportador, a comercial exportadora, ela compra o produto, esse produto vem com crédito, ela beneficia e exporta. E na exportação ele não paga o ICMS, porque não existe exportação de tributos, né? E ele fica com aquele crédito. Então ele pode entrar com ressarcimento, pedido de ressarcimento e outras coisas mais. Aqui nesse caso, então na exportação ele não usou o crédito. Agora, quando é para revenda dentro do território nacional, aí ele compra para revenda, usa o crédito e na hora que ele sair esse produto, na hora que ele tributar esse produto, ele já vai utilizar o crédito, pagando apenas a diferença. Tá? Então ele fez uma aquisição com crédito e fez uma revenda. Aqui o destino é consumo, né? Ele comprou a mesma forma, fez uma compra, mas só que agora aqui o destino é o consumo, tá? Ele não vai revender. Então, o produto consumido fora da produção, sem crédito, tá? Então, ele não pode usar aqui nesse caso aqui o crédito, tá? Então, pode anotar aí, ó. Crédito do ICMS, matéria-prima, componente principal do produto industrializado. Material secundário ou intermediário, integra o produto industrializado ou se desgasta durante o processo industrial. Material de embalagem, né? Destinado a alterar a aparência ou dar o acabamento final do produto para o consumo. Então aqui tudo você consegue ter o crédito do ICMS, né? Frete de transporte, quando o ônus do pagamento é do comprador do produto. Mercadoria, que é o objeto do seu comércio, tá? Combustível, utilizado nas máquinas e equipamentos. Energia elétrica, utilizada no processo industrial. Bens do ativo permanente, máquinas, equipamentos, ferramentas, utilizados ou consumidos no processo industrial. Então, tudo isso aqui é com crédito de ICMS, tá? Crédito extemporâneo, né? Escrituração fiscal. Ó. Em via de regra, o direito ao crédito extingue-se após 5 anos contados da data da emissão do documento fiscal. Então, mesmo que você tenha adquirido um documento fiscal ali, uma mercadoria, e tenha se equivocado no momento da escrituração e não tenha tomado esse crédito, você tem até 5 anos para fazer essa escrituração extemporânea e utilizar esse crédito aí. Ou então, de repente, né, se você não tem mais a empresa, a empresa não funciona mais, você pedir aí, de repente, um ressarcimento, pedir uma devolução desse valor que você tinha direito na época a se creditar, tá? Observar os procedimentos trazidos pelo regulamento de cada estado, tá? É importante, a gente tem a base lá, que é a Lei Candir, mas você precisa também olhar aí os regulamentos do seu estado para verificar se o seu estado permite fazer isso. Saldo credor versus crédito acumulado, né? O que é o saldo credor? Quando uma empresa ela possui créditos, ela possui mais créditos do que débito de ICMS, ou seja, quando o montante de crédito do imposto for superior ao débito, né, o resultado será um saldo credor. Ou a compensar no livro de registro da apuração ou transferir o saldo para o mês seguinte. Né? Isso é bem básico. Tá? Eu tenho lá R$ 200 de crédito, tive R$ 100 de débito, então eu estou com um saldo credor de R$ 100 para o próximo mês de ICMS. Né? Ele vai se compensando a cada período. Então, geração de crédito acumulado, anota aí, ó. O crédito acumulado constante na apuração do ICMS será considerado gerado em virtude da ocorrência das seguintes hipóteses, tá? Aplicação de alíquotas diversificadas em operações de entrada e de saída de mercadorias ou serviços tomados ou prestados. Operação ou prestação efetuada com a redução de base de cálculo nas hipóteses em que seja admitida a manutenção integral do crédito. Então, o que ele está querendo dizer aqui, tá? Essa geração de crédito acumulado, ela se dá muitas vezes justamente por essa diferenciação de alíquotas, tá? Às vezes eu vou ter lá um crédito de ICMS de 20%, exemplo, mas na hora que eu for vender, esse produto tem uma redução na base de cálculo e essa redução me autoriza a manutenção de crédito. Então, automaticamente, se eu vou entrar com uma alíquota maior e vou sair com uma alíquota menor, por mais que na venda eu consiga ali embutir minha margem de lucro e tudo mais, provavelmente eu vou ter um imposto calculado no momento da venda bem menor do que o que eu tive de crédito na entrada, tá? Então isso acontece muito aí nas empresas importadoras, né? Que as empresas que não têm benefício fiscal, por exemplo, quando importam, elas pagam ali o ICMS modal da região,
né? Por exemplo, se eu estou importando por São Paulo, entrou a mercadoria, eu vou pagar 18%, se for uma regra geral. E quando eu vender essa mercadoria, por exemplo, se eu vender para fora do estado, eu vou pagar 4%. Então, geralmente, as empresas ficam com um crédito muito grande ali, caso elas não tenham um volume ali muito alto naquele período. Tá? Então, isso pode acontecer e você vai transportando esse crédito de um mês para o outro até ele ser utilizado totalmente. Ou se a empresa, de repente, parar suas operações, ela pode ali pedir um ressarcimento ou até mesmo vender esse crédito. Alguns estados, né, autorizam essa venda de crédito para outras empresas, tá? Então a gente tem aqui a geração de crédito acumulado, né, também continuando, a operação ou prestação realizada sem o pagamento do imposto, nas hipóteses em que seja admitida a manutenção do crédito, tais como isenções ou não incidência ou ainda abrangida pelo regime jurídico da substituição tributária com retenção antecipada do imposto. Então isso pode acontecer, né, como o exemplo que eu falei para vocês, que a gente pode ter ali numa comercial exportadora, o pagamento do ICMS na aquisição de produtos, e na hora que eu faço a exportação, eu não vou ter a incidência do ICMS. Né? Então, aí você acaba jogando esse crédito de um mês para o outro, esse crédito praticamente nunca vai ser utilizado. Desculpa, a não ser que a comercial exportadora tenha também ali uma operação interna. Né? Se ele for focado somente em exportação, automaticamente ele vai ficar acumulando esse crédito até o momento que ele ou vai vender ou vai pedir um ressarcimento, vai entrar com algum pedido aí para poder fazer esse dinheiro voltar para a empresa. Utilização do crédito acumulado, né? Para que a gente pode utilizar esse crédito acumulado? Uma vez apropriado o crédito acumulado, o contribuinte terá que utilizá-lo. Em suma, as possibilidades de utilização, né, efetiva do crédito acumulado são... Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu pegar de novo a canetinha. São as seguintes, tá? Transferência do crédito para o estabelecimento da empresa, pode-se fazer isso, né? Fazer essa transferência de crédito. Transferência para terceiros, a título de pagamento, né? Você pode fazer essa transferência aí para terceiros. Liquidação de débito tributário para com o próprio Estado, né? Por exemplo, se você tem lá um crédito acumulado e você deve ao Estado alguma coisa, você pode fazer essa compensação ali, essa liquidação. E você pode vender, como a gente falou, o crédito para outras empresas mediante aprovação da Cefaz do Estado. Então, se a Cefaz, você entra com o processo, se a Cefaz autorizar, você pode vender para uma outra empresa esse crédito, tá? Uma vez apropriado o crédito acumulado, o contribuinte terá que utilizá-lo, né? Então, a gente viu aqui essa questão. Como regra geral, somente é possível o crédito quando houver uma saída tributada. Entretanto, há saídas não tributadas com previsão expressa de manutenção de crédito. Nesses casos, os créditos gerados são chamados incentivados, tá? Na Constituição Federal de 88, encontramos a seguinte determinação, artigo 155. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, tá? E não incidirá sobre as operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior. Assegurada, olha só, esse ponto é importante, assegurada a manutenção e aproveitamento do montante de imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Foi o que a gente disse, né? As empresas que trabalham em comércio exterior, que vendem para fora do país, muitas vezes na cadeia produtiva delas, elas compram muitos produtos que têm a incidência do ICMS e elas ficam com esse crédito. A escrituração é feita normalmente, esse crédito entra no conta corrente, na conta gráfica, mas no momento da venda, da exportação, o ICMS não incide. Então, automaticamente, ele mantém esse crédito, mas na maioria das vezes esse crédito não é utilizado, tá? E aí, cabe à empresa, junto com a sua assessoria, né, tributária, jurídica, contábil, entrar com pedido de ressarcimento ou venda, fazer alguma coisa para que esse dinheiro entre como um fôlego financeiro e um fluxo de caixa para a empresa, tá? Então, hipótese de estorno de crédito ICMS, né? É possível observar no artigo 21 da Lei Complementar 87 de 96, hipótese de estorno de crédito. Tá? O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que estiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo essa circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço. Periodicamente efetuar comparações entre débito e crédito entre as operações. Então ele está falando aqui, se eu comprei, né, se eu tenho um crédito, mas no momento que eu for dar a saída desse produto, esse produto foi isento, tá? Aí eu tenho que fazer o estorno
do crédito, não podendo utilizá-lo, tá? Olha, for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando a saída do produto resultante não for tributado, estiver isento do imposto, tá? Então eu não posso também me creditar se na hora que eu vender aquele produto acabado ele for um produto isento. No planejamento tributário, está sendo contemplado esse fenômeno? Tem que fazer essa pergunta, tá? Vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento. Mudança de destino interno, exemplo, uso e consumo de matéria-prima. Então também preciso me atentar a essa condição. Vier a parecer, vier a perecer, tá? A perecer, aqui, ó. Deteriorar-se ou extraviar-se. Então, isso aqui é básico, tá? Muitos estados solicitam a baixa de estoque por meio de emissão de nota fiscal, tá? Com CFOP 5927. Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração. Então, aquele crédito você precisa estornar também. Se você comprou um produto e esse produto de alguma coisa ele pereceu, ele deteriorou-se, ele extraviou, automaticamente você tem que fazer o estorno daquele crédito. Automaticamente você não vai poder utilizar aquele crédito ali no momento da apuração. Então, um ressalto aqui, né? Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior ou de operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, tá? Não se estorna, tá? Você mantém ele lá para que no futuro você possa decidir o que vai fazer com esse crédito, tá bom? Todas as operações são incidentes do ICMS? São todas as operações que são incidentes do ICMS? Não, né, pessoal? Não, né? Incidência ocorre quando o fato descrito pela lei estão presentes os pressupostos necessários para gerar o nascimento da obrigação tributária. Então, por isso que a gente fala, cada operação ela é muito particular, principalmente quando se trata do ICMS, que é o imposto mais complexo que a gente tem hoje no nosso sistema tributário nacional. Não incidência, tá? São todos os fatos que ocorrem fora do campo da incidência, dentro do ordenamento jurídico tributário. Então, tudo que está específico nos regulamentos, tá? Você tem que ler os regulamentos, pesquisar a fundo cada produto, cada NCM. Isenção, tá? Dispensa legal de pagamento do tributo por disposição definida em lei. Então, lá no regulamento também, nos decretos, nos estados, eles sancionam esses decretos lá, onde tem alguns produtos que são isentos. A gente vê muito isso, produtos que são itens de cesta básica, né? Que são isentos de ICMS. Então você precisa entender que tem a incidência, a não incidência e a isenção. E a gente precisa entender isso para classificar cada um no seu devido lugar, para no momento da utilização a gente poder assessorar o nosso cliente, ou então você mesmo que é empresário, aí saber o que fazer nesse momento, tá? E também ter o poder de questionar também quem está te assessorando, né? A gente sabe que hoje o cliente ele não é mais tão leigo como era antigamente. Hoje ele questiona muito, debate muito, pergunta muito, porque ele também se tornou ali uma pessoa curiosa e quer entender mais um pouco sobre a questão tributária da sua empresa, que é uma coisa muito saudável, inclusive, tá? Suspensão. A suspensão também é uma outra situação, deixar de cobrar o tributo por determinado período. Tá? O tributo será pago em momento futuro pelo mesmo contribuinte dispensado da tributação. Tem o diferimento também. Tá? O diferimento o que é? Postergar, adiar o pagamento do tributo. É a transferência do recolhimento do ICMS para outro contribuinte. Tá? Então, eu postergo o pagamento para uma etapa futura. Tem a imunidade também, né? Que é a dispensa de pagamento de tributo decorrente de previsão constitucional. E tem também a redução de base de cálculo, né? Isso equivale a uma isenção parcial, utilizada para que se chegue a uma alíquota efetiva sem que se altere a alíquota nominal, né? Então, por exemplo, eu quero que a alíquota efetiva se torne 4, se torne 2, mas só que não existe alíquota de 2 para destacar. A alíquota é 17,5, por exemplo, mas eu preciso o quê? Reduzir minha base de cálculo para que eu aplicando 17,5, a alíquota efetiva se torne 2. Então eu dou uma isenção parcial. Então existem muitas formas aí e tudo isso tem que estar previsto na legislação, tá? Então a gente tem aqui a base de cálculo, né? O que a gente aprendeu na aula de ontem, na última aula, na aula 4, tá? Aqui a gente falou sobre os créditos de uma forma bem direta, bem prática. O que a gente aprendeu sobre a base de cálculo lá na última aula que a gente fez, eu acho que foi a aula 4, aula 2, né?
Aqui, ó, principal base de cálculo, né? Valor da operação de circulação de mercadoria e prestação de serviço. Ó. Destinação para uso e consumo, IPI compõe a base de cálculo. Destinação para revenda, insumo, IPI não compõe a base de cálculo, né? Então isso aqui é uma regrinha, tira um print aí, tá? Se você quiser esse material, entra no nosso grupo do WhatsApp, que quando encerrar todo esse circuito aqui dessas aulas, a gente vai disponibilizar para vocês lá no grupo esse material completo, tá? Então o que a gente aprendeu também aqui nos critérios para definição de crédito, né? Nessa aula, o que a gente aprendeu nessa aula? Com crédito, né? É uma compra, uma aquisição destinada para revenda, então a saída é tributada, então crédito ok. Sem crédito quando é para consumo, né? Um produto consumido fora da produção, então é sem crédito, tá? Os créditos fiscais dos impostos indiretos têm como base principal as legislações estaduais, então por isso que a gente bate muito nessa tecla. Estude a sua legislação estadual, tá? Eu sei que não é fácil pegar um regulamento de ICMS e estudar de ponta a ponta, mas veja os pontos principais para que você fique sempre antenado. Desculpa, pessoal. De maneira interpretativa, o direito à utilização dos créditos está vinculado ao destino dos produtos adquiridos, né? Então ele fala aqui, ó, o direito da utilização de crédito está vinculado ao destino dos produtos adquiridos. Então, o destino do produto vai me dizer se esse produto vai ser utilizado o crédito ou não vai ser utilizado o crédito, tá? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre a escrituração fiscal, tá bom? Então, se você gostou até aqui desse vídeo, se você tem gostado dos nossos conteúdos, das nossas aulas, tá? Se inscreve no canal, fica conosco aí que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e a gente está aqui para ajudar sempre vocês. Entra no grupo, manda comentário, manda tudo aí, escreve, compartilha, que a gente vai estar sempre por aqui por muito tempo, se Deus quiser, para ajudar vocês. E a gente deseja tudo de bom, saúde, paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.